Oi pessoal, a aula de hoje é sobre orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes, ou seja, dentro de um período eu tenho várias orações. Essas orações não dependem uma da outra, elas trabalham sozinhas. Eu posso dizer eu li, eu ri, eu chorei e uma não depende da outra. Isso quer dizer coordenada, ok? Elas se dividem em 5 etapas, em 5 formas de classificação. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. As orações coordenadas podem ser assindéticas. Quando que são assindéticas? Quando elas não possuem síndeto. O que é síndeto? Conjunção. Quando não tem conjunção, quando não tem nexo, nós chamamos de assindética. Esse azinho é um prefixo de negação, quer dizer que não tem síndeto, ok? Cheguei cedo, abri o caderno, fiz a leitura. Observem, eu tenho 3 orações aqui. Tenho 3 verbos, cheguei, abri e fiz. 3 verbos, 3 orações, certo? Eu posso dizer simplesmente, cheguei cedo. Posso dizer, abri o caderno e posso dizer, fiz a leitura. Eu tenho 3 orações totalmente independentes, uma não depende da outra. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada assindética, quer dizer que não tem síndeto, né? O A, o prefixo de negação, me indica que não tem. Aqui também, oração coordenada assindética e aqui também. Ou seja, eu tenho um período composto por orações coordenadas assindéticas, que não tem síndeto, tá certo? A sindética, que é o próximo slide que nós veremos, se eu tivesse alguma conjunção. Por exemplo, vou apagar aqui e mostrar para vocês. Se eu colocasse um E, uma conjunção aditiva, cheguei cedo, oração coordenada sindética, sem síndeto, abri o caderno, mesma coisa, oração coordenada sindética, e fiz a leitura. Opa, apareceu uma conjunção aqui. Se apareceu a conjunção aqui, ela é sindética. Sim, tem síndeto, né? Então, aqui eu teria uma oração coordenada sindética, que é o próximo slide que a gente vai dar uma olhadinha. Olha só. Elas podem ser sindéticas, aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. No exemplo que eu dei a vocês, nós temos uma oração coordenada sindética, na última oração, que possui o síndeto E, de adição, ok? Vamos ver uma por uma. Aqui, sou favorável à absolvição do réu e não vejo motivos para prendê-lo. Observem, a primeira frase não tem síndeto nenhum, não tem conjunção, então ela é assindética. Mas a segunda oração, ela é iniciada pela conjunção E. Então, eu tenho uma adição. Adição de quê? De uma ideia a mais. Eu sou favorável à absolvição e não vejo motivos para prendê-lo. Ou seja, adicionei uma ideia a mais. Tá certo? Ó, primeira oração, assindética. Segunda, assindética aditiva. Neste caso, quando eu tenho o mesmo sujeito, eu sou favorável e eu não vejo motivos para prendê-lo, eu não uso a vírgula. Observem que não tem vírgula. A conjunção aditiva é uma das poucas orações coordenadas que não possui vírgula, quando ela tem esse sentido de adição. Mas cuidado, ela pode aparecer como adversativa. O que é adversativa? Aquela que indica oposição, mesmo usando a conjunção E. Neste exemplo aqui no quadro, olha só, estudou e não foi aprovado. Certo? Eu tenho a conjunção E aqui e o sujeito mesmo, tá? Ó, ele estudou e ele não foi aprovado. Neste caso aqui, obrigatoriamente eu uso a vírgula. Por que que eu uso? Porque esse E, ele não tem sentido de adição. Ele tem um sentido de oposição, uma quebra de expectativa. O que que é uma quebra de expectativa? Quem estuda deve ser aprovado, ou pelo menos deveria ser aprovado, e não foi o que aconteceu. O E me indica essa quebra, então é uma adversidade. No caso dessa conjunção E dar esse sentido de oposição, obrigatoriamente eu uso a vírgula. Além disso, eu posso usar essa vírgula com recurso que nós chamamos de polissíndeto. Poli, vários, e síndeto, síndeto, conjunção, vários síndetos. Quem é que usa isso? Geralmente os autores num texto literário, num texto poético. Castro Alves, por exemplo, né? Que usou e chorava, e ria, e cambaleava. Observem aqui, ó, a repetição da conjunção aditiva E. Nós temos ela propositadamente para dar ritmo, para dar sonoridade ao poema. Neste caso, mesmo que o sujeito seja o mesmo, eu tenho vírgulas. Por quê?
porque está separando um recurso que nós chamamos de polissíndeto, ok? Ou seja, só para retomar, a conjunção aditiva e, quando ela tem função de soma, de adição, e o sujeito for o mesmo, não usamos a vírgula. No sentido de oposição, a vírgula é obrigatória. No sentido desse recurso polissíndeto, a vírgula também é obrigatória. Aqui nós estamos trabalhando somente com a conjunção e, mas temos mais, como não só, mas também, não só, como também, e a conjunção aditiva nem, que tem o mesmo significado de e não. Não trabalha, nem estuda, ou seja, não trabalha e não estuda. O nem também tem esse valor de adição, tá certo? Então vamos para o próximo. Ele é um aluno ouvinte ou é um aluno regular? Nós temos uma conjunção alternativa, que indica alternância, né? Essa conjunção alternativa, ela pode estar nas duas orações, ou ele é um aluno ouvinte ou ele é um aluno regular, como pode estar somente na segunda oração. Assim como ou, nós temos as conjunções ora chove, ora chora, ora ri, seja frio, seja calor, eu irei com essa roupa, ou seja, são palavras que indicam alternância, tá certo? Então, não só o ou, como seja, ora, também pode ser considerada uma conjunção alternativa, tá certo? Vamos para a próxima. Querido, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Observem, querido, eu tentei, oração coordenada assindética, sem síndeto. E tentei com você, oração coordenada sindética aditiva, como nós vimos anteriormente. Mas, ó, a conjunção mas, eu simplesmente não consigo. A conjunção mas, ela é adversativa. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, indicam oposições. Ou seja, é aquilo que é contrário ao que foi dito na oração anterior. Estudou, mas não foi aprovado, ok? Esse mas indica essa oposição, adversidade. Então, ela pode ser substituída por no entanto, por entretanto, por porém, que ela vai ser bem utilizada nesse sentido de oposição, tá certo? Observem que antes da conjunção mas, nós temos uma vírgula, tá? Sempre antes das conjunções, nós vamos utilizar a vírgula, exceto com a conjunção e aditiva, quando os sujeitos forem iguais, tá bom? Próxima. A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Muito bem, nós temos a conjunção explicativa por quê. Tranquilamente poderia ser substituída pela conjunção pois, que tem o mesmo sentido de explicar. A segunda oração, ela explica a primeira oração. Observem, a arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Então, esse porquê me dá esse sentido de explicação. Se eu substituísse por pois, o mesmo sentido na frase, tá certo? Primeira oração, coordenada assindética. Segunda oração, coordenada sindética explicativa. Só uma questãozinha sobre o pois. O pois pode ser explicativo, sim, quando ele iniciar a segunda oração. Ele iniciou, observem, eu tenho a vírgula, vamos substituir, pensar que esse porquê é um pois. Ele iniciou a segunda oração. A arrecadação está aumentando, pois as pessoas estão ganhando mais. Se esse pois fosse posposto ao verbo da segunda oração, a arrecadação está aumentando, as pessoas estão ganhando mais, pois. Poderíamos ter essa construção frasal. Se o pois estivesse posposto ao verbo da segunda oração, ele não seria mais explicativo, ele seria conclusivo. Tem que ficar ligado nisso. Para ser explicativo, ele inicia a segunda oração. Se ele estiver após o verbo da segunda oração, ele passa a ser conclusivo, tá bom? Vamos para a próxima. Penso, logo existo. Aqui nós temos o quê? O logo, que é uma conjunção conclusiva. Se eu penso, portanto, eu existo, tá? Então, as conclusivas, exatamente, elas concluem o pensamento da primeira oração. Poderia ser substituído por um portanto, sem problema algum. Nós temos aqui penso, oração coordenada assindética, sem síndeto. Logo existo, oração coordenada sindética, conclusiva, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido as orações coordenadas, né? E consigam utilizar dentro da redação, porque é muito importante. É chamado também, essas orações coordenadas, como nexos, né? Nexos coesivos, que são aquelas que ligam os parágrafos e as frases, ok? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau.